Há uma nota no meu coração. E se tudo estivesse resolvido? E se hoje, irmãos, Deus dissesse: filho, acabou, está resolvido. Está consumado, está consumado. Tem uma palavra que Rose gosta de falar. O que você faria se você cresce que já é, que já aconteceu, irmãos, que já está feito, que já está feito. Aleluia! Aleluia! Importa. Maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Você pode levantar suas mãos ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Pai, pela sua unção que despedaça os jugos. Nós cremos que sairemos daqui, Pai, alimentados, abastecidos. Obrigado, Senhor, pela graça que nos assiste. A sua graça nos basta, Pai. A tua graça nos basta. Obrigado porque a tua graça nos assiste hoje à noite, Pai. Obrigado pela palavra do Senhor que não volta vazia. Obrigado por uma noite de clareza nessa igreja, Pai, nas pessoas que estão aqui, que estão em casa nos acompanhando. Obrigado pela unção. Obrigado por sabedoria, por respostas, por suas manifestações, Pai. Nos dá ousadia para falar, para receber a palavra com ousadia hoje à noite. Nós queremos afirmar, Senhor, que nós não vamos retroceder, nós não vamos desistir. Até aqui o Senhor nos ajudou e nós iremos avançar hoje à noite. Te damos graças no poderoso nome de Jesus. Se você crê e concorda, diz amém. Se não falou com seu irmão, dá a paz do Senhor para ele e fala: é uma honra estar aqui cultuando a Deus ao seu lado. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode sentar. Obrigado ao nosso grupo de música. Vou pedir para o meu fiel escudeiro ficar comigo aqui, Pedro. Só queria pedir um pouquinho de retorno aqui para mim, por favor. Glória a Deus. Estão me ouvindo bem lá atrás? Amém. Queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso culto de celebração. Sempre uma honra estarmos em família. Também você que nos acompanha pelo YouTube, seja bem-vindo também a esse culto, mesmo na sua casa. Faz o possível para você poder ficar conectado agora conosco. E nós vamos ter um tempo precioso. Muito bom, glória a Deus. Agora estão me ouvindo bem. Então, irmãos, que honra estar aqui. Tivemos um primeiro culto precioso de Santa Ceia. E eu queria continuar falando sobre esse tema, que eu posso dizer que seria o nosso maior chamado. O nosso maior chamado é estar com Cristo. É ter comunhão com Ele ainda aqui nessa terra. Não existe nada que vá preencher o nosso coração, irmãos. Nada que possa substituir a presença de Deus, a comunhão com Deus. Deus nos fez para ter comunhão com Ele. Deus nos fez para ouvir a Ele. Você foi criado com a capacidade de ouvir a Deus e de ser ouvido por Deus.
Eu poderia dizer para você, para mim hoje à noite, que o maior investimento que eu posso fazer nessa terra se chama oração. Oração é o maior investimento. É aquilo que um pai, uma mãe pode fazer por seus filhos. O maior investimento não é você colocar ele na melhor escola, embora isso seja uma coisa muito boa. Mas o maior investimento é você levar os seus filhos em oração diante de Deus. Ensinar a eles a orar, a ter um relacionamento com Deus. E eu vou usar a versão agora somente a NAA, ok? A nova versão atualizada. Eu queria colocar aqui algumas passagens da Bíblia, porque a palavra cristianismo, às vezes, não é bem compreendida. O que é o cristianismo, irmãos? Não é uma religião. Cristianismo é um estilo de vida. Jesus, ele não veio apenas salvar a humanidade. Porque Jesus, ele encarnou em um corpo. Ele nasceu de uma mulher, ele fez tudo isso para cumprir um propósito. Um homem pecou, o primeiro Adão pecou, então o último Adão veio para restaurar o que o primeiro Adão perdeu. Jesus foi o último Adão, ele nasceu de uma mulher. Sabemos que ele veio para cumprir, para resgatar a autoridade que Adão havia entregado ao diabo. E naquela cruz, quando Jesus disse, está consumado, ele cumpriu o propósito de Deus para a vida dele. E agora todos nós temos acesso a uma vida com Deus. Mas além de tudo isso que nós já entendemos, a redenção, Jesus também veio mostrar como era possível um homem de carne e osso andar nessa terra. Jesus estava em um corpo de carne e de osso, ele tinha algumas limitações como nós. Mas ele mostrou, irmãos, como nós podemos viver. Ele mesmo disse que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E outras maiores fará. Quem aqui crê em Jesus Cristo? Então diga isso comigo, eu posso fazer as mesmas obras que Jesus fez. Diga aí, posso fazer obras maiores em nome dEle. Ele disse isso em João 14:12. Tudo começa por essa fé. Agora, irmãos, quando Jesus, ele chamou os 12 apóstolos, uma das primeiras coisas pelas quais ele os chamou, foi para estar com ele. O primeiro chamado daqueles 12 que foram escolhidos, selecionados, não foi já para sair para curar, para pregar. O primeiro chamado foi para estar com ele. O primeiro chamado de alguém que entregou a sua vida a Jesus não é o púlpito, não são as nações. O primeiro chamado é estar com Ele. É viver uma vida de comunhão com Ele. Diga, eu fui chamado para ter comunhão com Deus. Amém? Olha o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Aqui é Paulo escrevendo às igrejas e ele falou uma coisa interessante. Orem sem cessar. No coração de Deus, o nosso principal chamado é a oração. É estarmos orando o tempo todo. Também ainda em Efésios capítulo 6, verso 18, o mesmo apóstolo diz, orem em todo o tempo no Espírito. Orem em todo tempo, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Na ideia de Deus, Ele queria que o povo dele pudesse estar orando em todo tempo, indo trabalhar em oração. E eu digo para vocês, irmãos, é melhor ir para o trabalho orando do que se preocupando.
orando em todo o tempo, orando ao acordar, orando ao comer. Vemos Jesus na hora da refeição, parando para dizer: Pai, eu te dou graças. Inclusive foi uma das primeiras lições do nosso projeto Família Forte. Orar antes de comer. Então quem ainda não está fazendo parte do projeto, que é você fazer um culto na sua casa, só você e a sua família por mês, ou melhor, um culto por semana, 15 minutos de duração. Aqui tem as 4 lições de abril. Então se você ainda não pegou e quiser pegar no final, você vai ter a oportunidade. Mas Deus nos chamou para estarmos orando. E escuta isso que eu vou te falar. Nós dedicamos o nosso tempo, todos os dias, para as coisas que são importantes para nós. O que é importante para mim, irmãos, vai ter o meu tempo. E se não tenho tempo para orar, é porque a oração não é importante para mim. Se eu não dedico um tempo do meu dia para a oração, é porque a oração não é importante para mim. Às vezes vemos pessoas afirmando e dizendo o seguinte: a minha vida é muito corrida. Eu não acredito, irmãos, que a vida de ninguém que está ativo, saudável, seja devagar. Todos nós, todos os dias, temos o presente de Deus de termos 24 horas. Deus nos dá. Eu hoje estava tão grato por hoje, porque hoje é um dia inédito. Nunca passamos por esse dia. Esse dia hoje é um dia novo, porque nunca usamos esse dia. É um presente de Deus esse dia, irmãos. A Bíblia diz: este é o dia que o Senhor fez, para nos alegrarmos nele. Esse é um dia novo, esse é um dia inédito. É um presente de Deus para nós. Mas como estamos usando esse presente? O maior investimento que eu posso fazer em um dia que Deus me dá é orando também nesse dia. Então muitas vezes o tempo que investimos em oração será proporcional ao poder e à comunhão que iremos acessar. Sabe, para desfrutar da presença e de coisas que Deus já preparou, eu queria hoje levantar um avivamento. Deus quer sim um tempo a sós conosco todo santo dia. Como temos tempo para trabalhar, mas não temos tempo para orar? Se você orar 10 minutos de manhã, só são 10 minutos que eu tenho para dedicar a Deus, irmãos. Que vida desorganizada é essa, que nós não paramos nem uma hora para orar a Deus? E queremos resultados? Assim diz o Senhor, não é esse o caminho. Ore 10 minutos de manhã. Que miséria de vida é essa? Aonde Deus só merece 10 minutos? Queremos tudo de Deus, mas quando Jesus colocou os discípulos para orar, eles estavam tão cansados que foram dormir. Tem hora para dormir, viu? E não é na igreja. Hora para dormir, hora para trabalhar. Mas é interessante, Mateus 25, verso 40, eu não acredito que aqui tem alguém que trabalha 24 horas, até quem dá plantão tem um tempo para descansar. Quem dá plantão aí de 24 horas, tem tempo para descansar, por quê? Porque o descanso é importante. Eu queria dizer que Deus é digno, isso é a NAA, Mateus 25, 40, ou melhor, 26. Mateus 26, 40. Aqui Jesus convoca o povo, os seus mais próximos, para orar com ele. Aí ele volta, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo,
e disse a Pedro. Então, Pedro estava cansado, com sono. Mas Jesus disse, então Pedro, nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo. Me parece que o mínimo que Deus espera de nós em oração... não importa o tempo. Importa, viu? O tempo é a nossa maior moeda, viu? Deus quer o nosso tempo também. Já percebeu, irmãos, que às vezes você vai orar, eu vou orar 1 hora. Claro que aqui você pode parcelar em 20. Ou decidir hoje, junto comigo, todo dia você parar 1 hora para ficar a sós com Deus. Não quero minha esposa aqui, vai para lá. Agora eu vou ficar. Há momentos que Rose diz assim, Júnior, vem ficar aqui comigo. Aí eu abro o quarto e digo assim, Rose, agora eu estou no meio de uma reunião com ele muito importante, eu não posso sair daqui agora. Amo minha esposa, ela ama, toda refeição eu tenho que estar lá. Ela gosta da minha companhia. Mas há momentos que me aperta o coração dizer, Rose, hoje eu não vou, agora eu não vou não, eu vou mais tarde. Porque Deus me quer, irmãos, nos quer. Deus quer você, Deus quer o seu tempo, Deus quer sua atenção. Os discípulos cansados, que faziam missões, não tinha carro, era a pé. E Jesus disse, nem 1 hora, Pedro, nem 1 hora, você pode vigiar comigo. Então orar 10 minutos é bom, irmãos. É bom, mas não é suficiente. Você acha que Deus não vê como estamos muitas vezes desperdiçando o nosso tempo? E tem coisas que se Deus nos der em 10 minutos, vai nos deixar mal acostumados. Achando que Deus é como o McDonald's. Você chega lá, pede 10 minutos, está pronto. Mas depois que você come, você vê o resultado. Porque o que é bom, escute, leva tempo, viu? Às vezes eu preciso de um tempo para acalmar a minha alma e poder ouvir a voz do meu Criador. Ô Pedro, nem 1 hora, nem 1 hora, Rose, nem 1 hora, Deda, nem 1 hora, Paulo. Nem 1 hora, Verbo Gravatar. Vocês podem parar num dia de 24 horas para ouvir a minha voz? Eu vim dizer que hoje existe um lugar aonde estão todas as respostas que nós precisamos. Existe um lugar aqui em Gravatar, irmãos, aonde a voz de Deus está ativa. E eu sei que esse lugar vai nos tirar de uma condição financeira e nos levar para outra, irmãos. Estava aqui relendo esse livro. Todo domingo eu estou aqui com um livro, né? Então, estou lendo. Vamos para um testemunho? Eu fico impressionado porque, irmãos, o tempo que você e eu orarmos, Deus vai ouvir. Mas Deus quer mais tempo, viu? Esses são dias que Deus quer mais atenção. Diga para o seu irmão aí perto de você com muito respeito, diga, nem 1 hora você pode separar para o Senhor. Quem aqui quer mais de Deus esses dias agora? Ouça o que eu vou te falar. Aqui é o irmão Heger falando. Conheci um homem do sul do Texas, que era milionário. Oh, aleluia. Quantos aqui querem ser milionários em Gravatar, Pernambuco? Você sabe que uma ideia, irmãos, pode mudar a nossa vida completamente.
Milionário naquele tempo em que o dinheiro valia alguma coisa. Jamais usara um par de sapatos até 12 anos. Na escola só chegara à 5ª série. Olha a condição desse homem, viu? 2 pessoas, uma da Califórnia e outra de Minnesota, que frequentemente tinham sido hóspedes na casa dele, contaram-me que aquele homem falara a mesma coisa a ambos. Olha o que esse homem falou. Em todos esses anos, em todos esses investimentos, era assim que ganhava seu dinheiro, nunca perdi um tostão. Isso ultrapassa o meu recorde, diz o irmão Heger. E o seu? Esse homem nunca perdeu um tostão. Nunca investi em coisa alguma que não tenha sido bem sucedido, disse ele aos homens em ocasiões diferentes. Depois contou-lhes como conseguiu isso. Aqui ele vai dar a receita. Sempre faço o seguinte: quando alguém aparece com uma ideia, querendo meu investimento, a minha primeira reação é mental. Ora, sei que quando Jesus disse, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, não queria necessariamente dizer que você precisa fechar-se em um quarto particular para orar. Sei que ele queria dizer que devemos excluir as outras coisas ao orarmos, mas tenho um quartinho particular ligado ao meu dormitório, e entro lá para orar a respeito do assunto. Espero tempo suficiente para escutar o que meu espírito diz. Às vezes espero 3 dias. Ora, não quero dizer com isso que fico lá dentro durante 24 horas por dia. Posso sair e tomar uma refeição. Normalmente perco algumas refeições. Saio para dormir um pouco, mas a maior parte do tempo espero sozinho, até que eu saiba dentro de mim por um testemunho interior. Às vezes minha cabeça diz, rapaz, você seria bobo se colocasse seu dinheiro naquilo. Perderia até a roupa do corpo. Mas meu coração diz, vá adiante e invista naquilo. E assim faço. Em todos esses anos, jamais perdi um tostão. Em outra ocasião, alguém aparece com um negócio e minha cabeça diz, rapaz, você deve embarcar nesta. Mas não presto atenção à minha cabeça. Entro naquele quartinho e espero. Às vezes aguardo durante uma noite inteira. Fico orando e lendo a Bíblia. Mas passo boa parte do tempo simplesmente esperando. Geralmente, fico bem quieto, até poder escutar o meu coração. E meu coração diz, não faça isso. E a minha cabeça diz, sim, é melhor você entrar neste plano. Então, não entro mesmo. O que ele tinha feito? Havia aprendido a seguir o testemunho interior. E Deus o orientara nos seus empreendimentos. A tal ponto que no fim da década de 1930 e no início da década de 1940, ele já possuía 2 milhões de dólares. Nos dias atuais, 10 milhões de reais. Não é isso? Alguém que orava antes de tomar decisões. Eu sei, irmãos, repito, que não é simplesmente o tempo que eu passo orando. Mas Deus começou a tratar comigo que é necessário passar um tempo em oração. É necessário investir um tempo ali para perceber o que Deus quer. E às vezes achamos que não temos 1 hora para a oração, mas temos para um filme, temos para os exercícios, 1 hora, temos para praticar um esporte, um lazer, para descanso e para o trabalho. E por que não temos para a oração?
o que é importante para mim vai ter o meu tempo. E eu queria ler aqui algumas passagens com vocês. Falando de Moisés, por exemplo, Êxodo 24, verso 18, vai dizer o seguinte: e Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu o monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Também em Êxodo 34, verso 28, nós temos um outro relato, e Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Vemos aqui Deus registrando na Bíblia para nós sabermos que Moisés, quando recebeu as tábuas dos 10 mandamentos, precisou ficar lá 40 dias e 40 noites. Precisou jejuar, precisou separar um tempo exclusivo para Deus. E também em Deuteronômio, no capítulo 9, no versículo 9, nós temos uma outra referência, quando Moisés está repetindo os feitos que ele vivenciou, Deuteronômio 9, verso 9, onde ele vai dizer: quando eu subi o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor havia feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, e aqui ele repete: não comi pão, nem bebi água. O que é isso, irmãos? Jejum, oração e jejum. Deus tem expectativas de poder compartilhar o coração dele conosco, mas isso requer tempo. E o texto que mais me chamou a atenção aqui é o versículo 11 desse mesmo capítulo, Deuteronômio 9, 11. Quando ele diz assim, é o mesmo capítulo, só o versículo 11, diz, observe isso aqui, igreja: no fim dos 40 dias e 40 noites, quando no fim, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. Não foi no primeiro dia, não foi no segundo dia, não foi no 20º dia. Sabe quando foi que ele recebeu? No fim dos 40 dias. O que isso quer dizer? Tem coisas que eu só vou receber no fim de um período de consagração. Eu fiquei pensando, se Moisés tivesse saído antes, vamos almoçar, ele não teria recebido. Tem coisas que eu só vou receber se eu ficar ali, ouvindo os comandos do Senhor. Antes de Deus nos dar, irmãos, coisas grandes, Ele vai criar em nós estruturas para poder suportar as grandes manifestações que Ele tem para a nossa vida. Eu preciso investir esse tempo ouvindo o Senhor. E sabe, tem um texto que diz para não termos pressa de sair da presença do Rei. Eu já perdi esse costume de colocar lá um relógio, porque eu ia orar, eu queria orar 1 hora, eu colocava lá o relógio, aí eu orava: Senhor, Tu és bom. Ainda falta 30. Senhor, muito obrigado, Senhor. Vixe, como está demorando. Falta 15 ainda. Não, eu perdi o relógio. E estou a cada dia descobrindo um prazer nessa presença manifesta de Deus. Irmão, se assistir um filme é legal, eu garanto para você, a presença manifesta de Deus dentro dos nossos quartos é muito mais atraente. 1 hora passa voando. Eu não tenho tempo, acorda mais cedo. Eu estou corrido, vai dormir mais tarde. Mas vamos para esse lugar de consagração. Não tenha pressa de sair da presença do Senhor.
Tem pessoas que dependem da nossa oração. Um lugar de intercessão. A Bíblia fala lá em Deuteronômio 9, verso 18, que Moisés, ele se aplicou a estar intercedendo pelo povo. Depois, como havia feito na ocasião anterior, aqui é Moisés falando, fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Não comi pão nem bebi água por causa de todo o pecado que vocês haviam cometido, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Ou seja, Moisés ficou orando, ficou se consagrando como prostrado diante do Senhor 40 dias, por causa do pecado do povo. Sabe, irmãos, há pessoas que são carentes das nossas orações. Há filhos que são carentes das orações dos pais. E não é uma oraçãozinha de 10 minutos, não. É de fato fritar na oração. Gastar, ou melhor, investir tempo pelos filhos. No mesmo capítulo também ele fala, ou melhor, isso, no versículo 25. O mesmo capítulo, verso 25. Quando Moisés diz, assim fiquei prostrado diante do Senhor. Durante 40 dias e 40 noites estive prostrado, porque o Senhor tinha dito que queria destruir vocês. Esse povo aqui havia se desviado, Deus ficou irado com o povo. Mas Moisés estava intercedendo pelos filhos de Israel. Ele ficou lá, irmãos, 40 dias e 40 noites, intercedendo por um povo difícil. É por isso que nós vemos um homem como Moisés, que viveu na antiga aliança e viu Deus pelas costas. Porque é impossível gastar tempo com Deus e não vê-lo se manifestando em nossas vidas. Eu tenho expectativas de ver Deus nesses dias. Eu não falo de ver a sua imagem, mas ver a sua boa mão, operando na minha vida, na minha família e na sua também. Tem coisas que não serão resolvidas em algumas conversas somente. Mas quando você se prostra diante do Senhor e diz, Pai, livra essas pessoas do mal, abre uma nova oportunidade, Senhor. Então aqui nós vemos Moisés gastando tempo na intercessão. E vamos aqui ver o resultado. Deuteronômio 10, 10. Quando a resposta do Senhor vem. Porque, irmãos, quando investimos tempo, a resposta vem. Permaneci no monte como da primeira vez, 40 dias e 40 noites. Mais uma vez o Senhor me ouviu. Mais uma vez o Senhor me ouviu. Mais uma vez o Senhor me ouviu. E não quis destruir vocês. Interessante. Tem coisas que Deus iria fazer. Há pessoas que Deus iria tirar a mão, tirar a proteção. Mas por causa da oração do povo dele, Ele vai abrir uma nova oportunidade. Ele vai abrir um livramento, Ele vai abrir uma porta, Ele vai trazer recursos. Nada, irmãos, acontece por acaso. Eu fico percebendo que nós ainda não entendemos o poder da oração. Tem coisas, irmãos, que só vão acontecer se você e eu orarmos. Jesus uma vez disse, disse para os seus discípulos, orem para que Deus mande ceifeiros para a seara dele. Ou seja, a seara é de Deus, o interesse de Deus é ter mais trabalhadores, mas ele disse, vocês têm que orar, para ele mandar trabalhadores para a seara dele. Por quê? Porque a oração é o meio legal. Escuta isso, a oração é o meio legal de Deus agir na terra. Investindo tempo em oração. Às vezes, nossas orações ainda são superficiais. Porque tudo que estamos buscando muitas vezes é coisas para nós. Mas o maior investimento que nós podemos fazer, irmãos, é na oração.
Quantas pessoas vão dormir preocupadas quando deveriam investir em oração? Quando eu tiver com alguma coisa trazendo para você ansiedade, roubando o seu sono, conselho, se levante, lave o rosto, vá orar. Transforme suas preocupações em orações. Amém, irmãos? Não fica lá preocupado, não, se levante e diga: Pai, muito obrigado. Porque agora, daqui a pouco, Pai, daqui a 1 hora eu vou dormir. E a Bíblia diz lá no Salmo 127, verso 1. Aleluia. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme. O nosso trabalho, igreja, é orar, é ouvir, é obedecer. E o trabalho de Deus, você vai dormir, e quem busca Ele será recompensado. Escute, quem busca Ele será recompensado. Hebreus 11, verso 6, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa. Recompensa quem, igreja? A provisão que nós precisamos está em buscar ao Senhor. Glória a Deus. O Salmo 91 e o verso 14 também é uma passagem que aviva o nosso apego pelo Senhor. Contei aqui no primeiro culto que um pastor aqui da Zona Norte, pastor Júnior, estava ensinando o filhinho a orar. Disse: filho, agora ore. Aí ele: pai, eu peço isso, abençoa mamãe, papai, abençoa meu lanchinho, minha comidinha. Aí disse: ô meu filho, só está pedindo, agora vamos amar o Senhor também, né? Só pedir. Aí ele fez: te amo, Jesus. Sabe, irmãos, Deus não quer que seja uma obrigação. Olha o que diz aqui o Salmo 91, verso 14. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Pode passar. Ele me invocará, e Deus garante: eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. A oração é esse lugar, quando eu estou lá, que eu vou me apegando mais a Deus. Porque é impossível conhecer a Deus e não amá-lo. É impossível provar da presença e não ser cada vez mais atraído a ela. A Bíblia fala em Romanos 8, 28, que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Então, irmãos, para que tudo coopere, precisamos amar ao Senhor. E uma das formas de cultivar esse amor é separando um tempo exclusivo para Ele. 8 horas para trabalhar, alguns que trabalham muito, 10 horas, 12 horas para trabalhar, 8 para dormir, 1 para comer, mas pelo menos 1 hora, igreja. Vamos separar para o Senhor. Eu queria encerrar apenas mostrando o nosso maior exemplo, Jesus Cristo. Em Marcos capítulo 1, verso 35, Jesus aqui vai ser o exemplo para nós. Olha o que diz: Jesus, o Deus encarnado. O Deus encarnado priorizava momentos de oração, tendo se levantado de madrugada, ainda
quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. E ali orava. Em Mateus capítulo 14, verso 23, depois de trabalhar muito, diz: e tendo despedido as multidões, ele, Jesus, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Fazendo o quê? Depois de um dia de trabalho, de multiplicar pão, multiplicar peixe, pregar para uma multidão, terminava o trabalho. Porque escute, há momentos que vamos conquistar, e não vai ser momento de descansar, vai ser momento de se separar para orar. Ele se separava para estar sozinho, para ficar a sós com Deus. E meu último versículo, Lucas 6, verso 12. Talvez o mais importante dessa noite. Quem aqui, irmão, sinceramente, quer tomar decisões assertivas nos próximos dias? Quem aqui não quer mais errar em suas decisões e escolhas? Jesus aqui precisava tomar 12 importantes decisões. E às vezes, esse negócio, irmãos, de só dizer assim, ora por mim. Pessoas que querem terceirizar as orações. Eu vou tomar uma decisão muito importante. Tu ora por mim? A minha primeira pergunta é, ore também? Vai também orar? Ou quer colocar para mim o que é tua responsabilidade? Queima ele, Jesus. Tem coisas que eu posso cooperar, mas a responsabilidade é sua, é minha. Jesus precisava tomar 12 decisões importantes. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte, a fim de orar. E passou a noite, pode deixar lá. E passou a noite orando a Deus. Quem aqui já passou a noite orando a Deus e não vale vigília? Quem já passou a noite orando a Deus e não vale vigília? Eu lembro quando eu era do mundo, que eu ia para as festas, irmãos, cedo, chegava amanhecendo o dia, ainda chegava em casa e ia comer, tomar café, depois de dançar a noite todinha, gastar o dinheiro todinho, vinha subindo, eu morava lá numa rua que tem uma ladeira, subia a ladeira, a noite todinha, em uma festa que me esvaziava mais e mais. É chegado o tempo, povo de Deus, de amarmos mais o Senhor. Separarmos mais do nosso tempo, do nosso dia para Ele. Ele nos dá a vida para viver, mas precisamos investi-la no altar de consagração. Aqui ele passou a noite orando, e quando amanheceu o dia, ele pôde tomar as decisões certas. Eu não sei você, mas eu quero ser mais assertivo. Nesse ano de 2024. Deus quer nos conduzir a pastos verdes, a um lugar de descanso. Ele não tem propósito com sofrimento e perdas, irmãos. Ele nos ensina por meio da sua palavra e do seu Espírito Santo. Ele quer sempre nos conduzir em triunfo, de glória em glória, de fé em fé, porque a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Deus não está em silêncio. Mentiram para nós, irmãos. É o silêncio de Deus. Deus não está em silêncio para quem está buscando a Ele diariamente. Às vezes não estamos no lugar que Ele está falando. Nada de errado assistir um filme, um jornal. Mas eu fico pensando, irmãos, se eu tivesse um filho que tivesse mais prazer em um filme do que estar comigo, tem alguma coisa errada com esse menino. Concorda comigo?
mais prazer em lazer do que em estar diante do Senhor. E eu digo para vocês, para conhecer a Deus, para amar a Deus, para ter prazer na oração, é necessário passar um tempo com Ele. Amém? Deus tem muito para fazer, mas Ele precisa encontrar alguém que esteja disposto a fazer o maior investimento, que é a oração. Você pode ficar de pé comigo nesse momento? Escute isso. Já pode vir o grupo de música. Escute isso enquanto o nosso grupo de música vem. Nunca teremos os mesmos resultados que Jesus teve sem as mesmas atitudes dele. Nunca teremos o que ele teve sem as mesmas atitudes. Eu creio que esses são dias que vai vir uma insônia santa sobre nós. Se tem insônia santa, né? Mas vai ser um convite do Senhor. Vem para esse lugar, filho. Vem para esse lugar. Vem me conhecer aqui nesse lugar. Aleluia. Oh, aleluia. Feche os seus olhos. Consagre sua vida ao Senhor. Diga: Pai, eu quero te conhecer na oração. Eu quero ter prazer em passar pelo menos 1 hora por dia contemplando o Senhor. Eu quero, não somente por aquilo que o Senhor quer me dar, mas eu quero viver isso. Eu quero viver, Pai, esse primeiro amor diariamente. Pessoas que estão aqui nos assistindo, que já foram tão intensos em momentos de oração, mas o tempo passou e a intensidade diminuiu. Mas assim diz o Senhor para nós hoje à noite: ainda há tempo de me buscar. Buscai ao Senhor enquanto há tempo. Invocai-o enquanto se pode achar. Oh, aleluia. Obrigado, Pai, por um avivamento na oração. Homens e mulheres transformados, porque estaremos mais buscando ao Senhor. Não será mais, Pai, na força, mas será pelo Teu Espírito. Oh, aleluia! Eu quero preencher o vazio do seu coração. Me dá uma oportunidade. Eu quero te revelar o motivo pelo qual você nasceu nessa geração. O que você precisa não é de mais dinheiro. O que você precisa é provar da minha presença. A minha presença te dará descanso, diz o Senhor. Oh, obrigado, Senhor. Eu sou o bom pastor que te conduzo a pastos verdes, e há um lugar de descanso, há um lugar de descanso. Esses são dias, diz o Senhor, em que restituirei os anos consumidos pelos prejuízos. Se ouvires a minha voz, seguires os meus mandamentos, dias de restituição estão bem diante de vós.
Você pode orar agora ao Senhor. Oh, recanta hanto coloboso. Eu sinto pessoas cansadas aqui de lutar, de batalhar e não ter resultados. A oração vai trazer para a sua vida resultados. Amar a Ele, amar a Ele. Aleluia. Roha catalabasu que telereleco calalabasi. Rocolorolobosho. Isso, deixa Deus falar o seu coração. Olha ao Senhor agora. Rocosho catalabasi. Rocosho ketolobohus. Aleluia. Eu queria fazer um apelo aqui. Se é você, eu queria que você viesse rápido. Um cansaço mental, um peso que tem vindo sobre você nesses últimos dias. Deus tem refrigério para você. Se você quer vir aqui à frente, venha rápido no nome de Jesus. Venha e receba. Só levanta as mãos. Aleluia, a minha presença está convosco e ela te dará descanso. Descanso, refrigério sobre ele, Pai, em nome de Jesus. A unção vem sobre você e despedaça o jugo. Descanso, Pai. A minha presença vai contigo e te dará descanso. Aleluia, descanso. Descanso. Isso, Ele vai renovando os seus dons e talentos. Rukambamba sohadanamasi. Eu te vejo no secreto. E a minha presença, diz o Senhor, continua buscando, sem retroceder. Descanso do Senhor. Um novo tempo, mais forte do que foi no passado. Aleluia, obrigado. Renovando o seu dom agora, em nome de Jesus. Pode cantar o louvor, amém? Essa canção é muito boa. Obrigado, Pai. É um tempo novo, diz o Senhor. É um tempo novo. O melhor tempo. Rose, vem cá, Rose. O melhor tempo. O melhor tempo não ficou no passado. Está bem diante de você. Aleluia, descanso, filha, descanso, descanso, descanso. Aleluia, obrigado. Obrigado, Pai, minha voz forte, minha voz te conduz, minha voz te conduz. Obrigado, Senhor. Aleluia. Você pode levantar as mãos. Jogados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tu. Oh, catalabaçou, calaralabaçou. Quem não louvará, quem não temerá o Rei. Esses são dias de descanso, 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 de descanso. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia.
Existem alguns jovens aqui que eu nem conheço direito. E o Senhor diz para você, jovem, adolescente, você nasceu. Alguns aqui, ou uma pessoa só entre vocês, precisa ouvir isso. Você nasceu para cumprir a minha vontade e o meu propósito. Diz o Senhor para vocês, jovens. Não nasceram numa época errada, não foram um acidente, foi propósito de Deus. Aleluia. E esse vazio só vai sair quando você se render a esse propósito. Então vamos fechar os olhos. E eu vou ter 1 minuto, irmãos, para você poder amar o Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai. Maior que toda sombra que a gente projetou, importa que Ele seja o único Senhor. Importa que Ele seja maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que Ele seja o único Senhor. Obrigado, Pai. Uma palavra de cura para você. Uma palavra de cura, cura. Eu vi a palavra cura sobre você. Cura. Receba tudo o que você precisa nessa área. Aleluia. Está sobre você a unção. Aleluia, aleluia. Curada e sarada. Curada e sarada. Curada e sarada. Obrigado, Senhor. Curada e sarada. Quando pensamentos vierem, curada e sarada. Já quero chamar os nossos diáconos aqui. Importa que Ele cresça maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que Ele seja seu único Senhor. Aleluia. Há alguém aqui que ainda não entregou sua vida para Jesus e quer fazer isso agora? Aonde você estiver, levante sua mão bem alta e eu vou orar por você. Há alguém aqui que quer entregar sua vida a Jesus e recebê-lo como Senhor, porque Ele só pode ser Salvador de quem Ele é Senhor. Se há alguém aqui que quer entregar a vida a Jesus, aonde você estiver, levante sua mão bem alta e eu vou orar por você. Há alguém? Levante sua mão bem alta e eu vou orar por você. Se você quer ter certeza da sua salvação, entregando sua vida a Ele, levante sua mão de forma corajosa em nome de Jesus. Amém. Há uma mão ali já estendida. Aonde está a segunda pessoa hoje à noite que quer fazer isso? A segunda pessoa, há mais alguém? Levante sua mão e eu vou orar por você. Há mais alguém? A igreja está orando. Há mais alguém? Ou talvez você se afastou e quer voltar agora.
Então, também levante sua mão e eu vou orar por você. Isso é importante para que você possa assumir um compromisso diante do Senhor. Há mais alguém que quer voltar para Jesus? Pela última vez, há alguém? Levante sua mão e eu vou orar por você. Então temos aqui um adolescente, um jovem. É a primeira vez que você está recebendo Jesus? Amém. Feche seus olhos. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite, eu abro o meu coração e te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Muito obrigado por perdoar os meus pecados e escrever o meu nome no livro da vida. Muito obrigado, Espírito Santo, por vir morar no meu coração. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo, viu? Glória a Deus. Deus te abençoe. Vá ali, depois o pessoal no final. Ok. Glória a Deus.